Fala pessoal, tudo bem? Ivair aqui com vocês para nossa videoaula, página 24, continuando então atividades que a gente já vinha fazendo da página 23. E aqui vocês aprenderam então alguns vocabulários, e o exercício 4, ele já fala assim, ó, pegue esses vocabulários que estão aqui, que ele foi dado aí para vocês, e preencha os espaços em branco aqui na frase de acordo com o conhecimento que agora vocês têm sobre ele. Então, vocês vão ler a frase aqui e preencher com a palavra desse vocabulário que está aqui para dar sentido à sentença, tá? O exercício 5, você vai escrever duas sentenças utilizando as palavras listadas na atividade 3, então forme aqui duas palavras. Lembrando que o vocabulário são esses daqui, da 3, tá? Vocês vão olhar aqui, irão ver e montar a frase aqui para vocês no exercício 5. Duas frases. Agora o que é interessante, essa aqui do exercício 6. O que consiste esse exercício 6? Olhando a questão abaixo, temos duas, aliás, mas o que eu quero que vocês analisem primeiro é essa aqui, ó, a primeira questão que tem aqui. What's your jam? Já está falando assim, qual é o seu estilo, qual é a sua música favorita, tá? Qual é o ritmo que você está? Nesse sentido. Ela é uma pergunta direta, ela já quer saber diretamente, ela já é, vamos dizer assim, quer saber diretamente. Não seria isso, mas ela já está indo direto ao ponto, é isso. Ela vai direto, ela não enrola, então é uma questão que ela já vai direto ao ponto. Agora sim. Embaixo foi utilizado esse mesmo sentido da primeira questão, só que com um pouquinho mais de, vamos dizer assim, enrolar na hora de fazer a questão. E ela utiliza geralmente o could you, nesse sentido de ser um pouco mais educada a questão, né? E ela dá aquela enroladinha para chegar na questão em si. Só que, como eu já iniciei com could you, eu estou já montando aqui a questão. Veja, eu fiz aqui a inversão do auxiliar, que é o could, no caso é o modal, tá? Com o sujeito. E depois o verbo principal tell. Beleza, até aí tranquilo. Mas por que agora aqui não está em forma de questão? Porque já foi feito aqui. Então, quando eu vier com a parte da questão mesmo, eu faço ela de forma sem inversão de sujeito com o verbo auxiliar. Por isso ficou what your jam is. Então, could you tell us what your jam is? É a mesma questão de cima, só que em cima ela vai direto ao ponto, ela é direta. A de baixo ela é indireta, ela dá uma enroladinha para querer saber qual é a informação. E aquela enroladinha de você poderia nos dizer qual é o seu ritmo, que ritmo você está, que ritmo você gosta. Então geralmente utiliza o could, e aí é claro, o sujeito é you porque eu estou falando diretamente com você. Mas você poderia nos dizer, olha, já ela dá aquela enrolação para que a segunda questão que se torne uma questão indireta. Tá, esse é o ponto. Primeiro, what's your jam? Direta, ela vai direto ao ponto. Could you tell us what your jam is? Ela já dá aquela enroladinha, então ela é indireta. Aqui em cima tá falando assim, qual é a questão indireta? Então vocês irão marcar a segunda opção aqui. Could you tell us what your jam is? Isso. Essa aqui que vocês irão marcar. Na B, qual é a questão mais formal? A questão mais formal é essa também, a indireta. Could you tell, por causa do poderia, né? Ele se torna mais educado você falar dessa forma. Então também é a segunda opção. Como a questão indireta é formada? Então a frase could you tell us, que já é a questão, é adicionada
E a ordem das palavras é a mesma como sentenças afirmativas. Então, eu adiciono essa parte aqui que é a forma de questão, tá? Adicionando could tell us. E a parte que é a questão, que é what your jam is, eu coloco ela como se fosse uma sentença afirmativa e não uma questão. Então, a C eu marco essa primeira opção e não a segunda, porque se eu colocar essa outra parte aqui da sentença com a inversão do sujeito, eu já estou fazendo questão. Então veja bem, olha aqui em cima, é uma questão e aqui embaixo é outra questão. Se eu pegar essa parte aqui que eu incluí e colocar essa de cima, eu fico com duas questões e isso no inglês é errado. Então eu tenho que, já que eu fiz a inversão aqui na primeira parte da questão, a segunda ela entra como se fosse uma sentença afirmativa. Tá bom? Então vocês vão marcar na letra A a segunda opção, na letra B a segunda também e na letra C é a primeira opção. Vamos lá, mais observações aqui. O pay attention, o que ele está falando assim? Quando o direct yes no question é mudado dentro para uma questão indireta, você pode usar o whether or o if, que significa, as duas palavras significam se, que é dar aquela condição, tá? Embora, dependendo do comecinho da questão, o whether ou if pode não ser necessário. E aí ele fala, estuda os exemplos. Então tá aqui, ó. Do you like music? Direto. Can she sing? Também é direto. Will she make it in the music business? Também é direto. Ela já vai direto ao ponto. Agora, olha na forma indireta. Could you tell me if or whether you like music? Você poderia me dizer se você gosta de música? Olha de baixo. Do you think? Aí o that aqui entre parênteses, que ele pode ser opcional. Você coloca ou não, tá na questão. Então, do you think that she can sing? Do you think she can sing? Você acha que ela pode cantar? Então, não é questão direta, é uma questão indireta aí. E olha a outra. Would you say that she will make it in the business, in the music business? Então, would you say também, você diria que ela vai fazer um negócio de música? Então, seria nesse sentido aí. Você tem a questão direta, ela vai ao ponto, é direto mesmo. A questão indireta, ela dá uma enroladinha, mas também querendo saber a mesma informação do direto, tá? Então é isso agora que vocês irão fazer daqui para frente no exercício 7. Escreva as seguintes questões começadas já com o comecinho que foi dado. Então, ó, tá assim: How does music make you feel? Então, could you tell me? E aí, how music makes you feel? Então, aqui nesse sentido, ele já vai dar uma mudadinha aqui para vocês, porque você está usando does na questão. E depois lá na informação, você não está usando does, você está usando o modal que é o could. Então, já está assim, ó, could you tell me? E aí eu vou colocar o how. How music makes, porque é o verbo principal, you feel. E é desse jeito mesmo que vocês irão fazer daqui para frente. Olha, você poderia me dizer como a música faz você feliz? Tudo bem? Ah, interrogação, é claro, no final. Tá? Então é assim que vocês irão fazer daqui para frente. Questões indiretas. E lembra que a informação ela já está sendo dada aqui para você. E é claro, você tem que ler as alternativas para poder fazer bonitinho. O 8 a gente não faz, aqui é só uma informação sobre o Research Project, sobre a ADL, tá? E agora a gente chega aqui no Present Perfect. Present Perfect, ele é assim, situações que aconteceu lá no passado e que vem até os dias de hoje. Esse é o Present Perfect. Agora a gente tem o Present Perfect Continuous, que é o mesmo sentido. Começou lá no passado e vem até os dias de hoje, mas ele dá uma continuidade. Por quê? Porque isso ainda vai continuar e a ação ela tá mostrando que tá parando aqui no presente.
Vamos só entender um pouco lendo as frases. Ó, I haven't been listening to Adele since she released her debut album in 2008. Então, eu tenho estado ouvindo a Adele desde que ela lançou o primeiro álbum dela lá em 2008. Então, de 2008 para cá eu tenho ouvido ela. Só que é o seguinte, a Adele ainda vai lançar mais, a gente imagina isso, né? Que ela ainda vai lançar mais, então tem essa continuidade. Só que de lá pra cá eu tô aí ouvindo, eu tenho estado ouvindo as músicas dela. Olha, have you been writing songs all morning long? Quer dizer, você tem estado escrevendo música durante a manhã? Essa é a pergunta. Durante a manhã, então, eu tenho estado escrevendo músicas. É como se fosse uma coisa de rotina, mas é algo que começou lá no passado, vem para os dias de hoje e que ainda vai continuar se eu persistir nessa linha. Então, por isso que é o continuous. Desse jeito mesmo. Olha, they have been doing the sound check for 2 hours, but they still haven't finished. Ele tem estado fazendo a checagem do som por 2 horas, mas ele ainda não terminou, ele ainda não tem terminado. Então ele tem, durante espaço de 2 horas, ele tá ali checando, só que ainda não terminou, ou seja, isso vai continuar um pouquinho mais. Por isso que é contínuo. Lembra, para fazer o Present Perfect Continuous, eu preciso do have ou has, depende de quem é o sujeito. Eu preciso do verbo be agora no particípio, e o verbo be é quem? O been. E o verbo principal sempre vai ter que estar com o ing. Por isso que ele é Present Perfect Continuous. Olha a outra frase aqui, é uma questão. Has she been playing sad tunes on her piano again? Ela tem estado tocando canções mais tristes no piano dela de novo? Quer dizer, isso já aconteceu algumas vezes lá atrás, e aqui está acontecendo de novo. E se ela utiliza uma palavra assim como de novo, é sinal que ela pode amanhã fazer de novo. Então, quer dizer, continue playing. Olha, Lily hasn't been going to her music class. Is she alright? Olha a situação. A Lily não tem estado indo às aulas de música dela. Ela está bem? Está tudo certo com ela? Seria essa a questão. E aí, por que eu entendo que tem que ser contínuo? Olha, ela entrou para a aula de música. Ela está fazendo aula de música, começou lá no passado, veio para os dias de hoje. E as aulas de música, elas continuam. Você vai ou não. É essa a informação. Suponhamos, vocês aí do segundo ano que está estudando inglês, por exemplo. E aí eu pergunto assim, you haven't, aí eu vou mudar aqui o sujeito e o verbo, né? You haven't been going to your music classes. Aí are you alright? Quer dizer, está tudo bem? Quer dizer, você não tem participado das aulas de inglês. Está tudo bem? Então esse não tem participado das aulas de inglês quer dizer que começou lá no passado, tá nos dias de hoje e as aulas vão continuar. É que você não está vindo. Então é por isso que a gente utiliza o Present Perfect Continuous. Bom, agora que eu falei de todas essas frases, mostrei um pouco para vocês o que é, vocês irão marcar as informações. Bom, qual é a opção que explica o uso do Present Continuous? Já vou falar essa para vocês, que é a B. Ela frequentemente é usada para falar sobre eventos que começaram lá no passado e continuam até o presente. Tá? Então, você vai marcar a alternativa do meio aqui. Agora os demais aí é com você. Vocês irão fazer esses exercícios aqui, responder questão 1, a questão 2, e a questão 2 fala para dar uma lida aqui no Pay Attention, é com vocês essa parte também, vou deixar vocês lerem um pouco aí, e fazer o exercício 3, 4 aqui. Depois o 5, tem esse aqui também, completar com as melhores informações aqui embaixo. E o 6 eu vou colocar o áudio para vocês responderem o verdadeiro ou falso aqui de acordo com o
Jefferson, falando sobre a audição no The Voice. Track 21. I've always wanted to audition for The Voice Brazil. It's a great show and I love music. I remember watching the very first show ever aired on TV and thinking, one day I'll be on that stage. I'm so happy my dream has finally come true. I auditioned last week and I was a 4-chair turner. I chose Lulu Santos as my mentor, not because he turned his chair first, but because I've been following his career for a long time. I also believe we're cut from the same cloth, and I'm sure he'll be a great mentor. I hope he'll take me all the way to the finale. I'm in it to win it. Bom, esse é o áudio aqui para vocês responderem o verdadeiro ou falso, tá? Alguns devem estar se perguntando, nossa, The Voice Brasil, escrever o Brasil com S, sendo que está escrito em inglês, né? Mas lembra, aqui nós estamos falando de um produto que é no Brasil, então por isso que é com S e não com Z, por mais que esteja escrito em inglês, tá? The Voice Brasil. Mas se vocês verem o nome do programa é Brasil com S, porque é da língua portuguesa, apesar do The Voice. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.